Olá a todos e todas, hoje vamos falar sobre um texto muito importante na história do marxismo, as teses sobre Feuerbach. Voltamos aqui então para a nona tese. Nessa nona tese o Marx vai fazer uma crítica muito interessante ao materialismo contemplativo. Vamos acompanhar aqui o raciocínio do Marx para a gente entender que ponto que o Marx está criticando. Ele vai dizer o seguinte: o máximo que o materialismo contemplativo consegue, isto é, o materialismo que não compreende a sensibilidade, a Sinnlichkeit, ou seja, a atividade humana, no sentido empírico, no sentido prático, como atividade prática, é a intuição dos indivíduos isolados em sociedade. Olha que interessante é isso. O que a gente vai chamar de a intuição dos indivíduos isolados em sociedade? Primeiro a gente vai resgatar o termo no alemão, para a gente entender como o vocabulário hegeliano está presente aqui nessa crítica do Marx, na nona tese. O que é a intuição? Em primeiro lugar, a gente tentar entender o que é a intuição. A intuição, ela vem do alemão Anschauung, uma das etapas do processo de conhecimento, segundo Hegel, que é a primeira etapa onde começa-se a formar intelectualmente alguma coisa. Então, a partir da atividade prática humana, o ser humano começa a pensar em algumas coisas, começa a desenvolver intelectualmente algumas coisas. Esse desenvolvimento inicial, ele é muito importante dentro do processo, mas ele está muito longe ainda de alcançar o conceito, o que seria o Begriff. Então, essa intuição dos indivíduos isolados em sociedade é o máximo que o materialismo consegue perceber, ou seja, ele não consegue entender a sociedade com a sua complexidade toda. Ele consegue entender apenas como mera intuição. Percebe? Esse Anschauung, essa mera intuição, ou seja, esse início da percepção intelectual, é o limite do materialismo contemplativo. Uma outra coisa interessante para a gente analisar aqui é dentro do vocabulário hegeliano, que aparece mais uma vez, e está sempre muito presente na obra do Marx, é o que ele vai chamar de sociedade civil. No alemão, a gente está vendo o termo ali, Bürgerliche Gesellschaft, é as duas últimas palavrinhas que aparecem ali no texto em alemão. Se a gente fosse fazer uma tradução direta, Bürgerliche Gesellschaft seria sociedade burguesa. Mas então por que a gente está colocado ali sociedade civil? Para não gerar talvez um falso entendimento de que era uma sociedade composta por burgueses, digamos assim, Mas a gente tem a burguesia como classe dominante, então ela não é composta por burgueses, mas quem domina essa sociedade é a burguesia. E aí a gente vai para um outro ponto, ainda falando dessa anatomia social para o Hegel. O Hegel ele vai dividir a sociedade em duas partes, assim, Então a gente tem o Estado, que cuida do interesse coletivo, e a gente tem a sociedade burguesa, a sociedade civil, a Bürgerliche Gesellschaft, que é a parte dos indivíduos, onde os indivíduos estão cuidando dos seus interesses. O Hegel ele vai perceber o seguinte, que se a sociedade fosse só indivíduos isolados, ela não existiria enquanto sociedade, então ela precisa do Estado. Então, na sociedade burguesa, na sociedade civil, os indivíduos estão ali disputando os seus interesses, mas existe um Estado que vai segurar essa sociedade, que vai manter a coesão social, porque o Estado ele representa o interesse coletivo. O Marx vai fazer uma crítica também a isso, ele vai ainda conservar, de certa forma, essa anatomia social, mas fazendo uma crítica e enxergando isso de forma diferente. Ele vai dizer que não é a sociedade, não é o Estado o representante do interesse coletivo. Na verdade, o Estado ele consegue manter essa amálgama social, ele consegue manter essa coesão social, porque ele se diz representante do interesse coletivo, mas na verdade ele é a apropriação de uma determinada classe, ele é apropriado por determinada classe. E essa classe que o apropria é sempre a classe dominante. No caso da sociedade capitalista, é a burguesia que se apropria do Estado e, portanto, mantém a sociedade de acordo com seus interesses. Daí o termo Bürgerliche Gesellschaft faz também todo sentido. Então, assim, essa sociedade ela é burguesa porque a classe dominante é a burguesia. E a classe dominante é a burguesia e, portanto, é a classe que domina o Estado, é a classe que mantém a sociedade coesa de acordo com os seus interesses, e não de acordo com o interesse coletivo, abstrato, poderíamos dizer assim. Acho que agora foi.
don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of